Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui me apresentar e desde já agradecer o convite. Eu sou pastor Nilson Santos, da Igreja Presbiteriana de Coelho da Rocha, em São João de Meriti. E nessa live da Igreja Batista do Rio das Pedras, tenho um prazer enorme de poder aqui então trazer uma reflexão para os amados irmãos, a convite do meu grande amigo, pastor Fábio, e também pastor Daniel. Eu quero desde já expressar aqui a minha gratidão a todos vocês que estão assistindo, aqueles que irão assistir depois essa live. Eu quero convidá-los, antes de a gente fazer a leitura do texto bíblico, que será o texto da nossa meditação de hoje, o texto de Efésios, capítulo 2, eu quero convidá-los. A gente vai fazer nesse momento uma oração, pedindo a orientação de Deus para que Ele possa aplicar no nosso coração as verdades da sua santa palavra. O pastor Fábio já entrou. Um grande abraço, meu amigo, meu irmão. Agradeço muito o teu convite, essa rica oportunidade que vocês estão me dando para poder, assim, então, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem me concedido, tem me dado. Um grande abraço a todos vocês que estão chegando. Nós vamos fazer, assim, então, uma oração inicial e logo depois nós vamos conversar um pouquinho em cima do texto de Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Quero te convidar a fechar os olhos e a pensar agora em Deus, elevar os pensamentos naquele que nos deu o dia de hoje, nos deu o sustento, nos deu a provisão, nos deu todos os recursos para que possamos estar aqui agora agradecendo e meditando na sua santa palavra. Pai bendito, todo-poderoso, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu, o dia de hoje. Te agradecemos por essa oportunidade que nós estamos tendo, ó Deus, de poder abrir a Tua palavra, de ler, de meditar, de refletir. A nossa oração, Senhor, é tanto para que possamos, ó Deus, entender a Tua palavra. Coloque luz na nossa cabeça e fogo também no nosso coração, para que possamos praticá-la, ó Pai, a fim de glorificar o Teu nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, quero convidá-los nesse momento a abrirem a Bíblia em Efésios capítulo 2 e quero também fazer uma pergunta, para, de certa maneira, interagir aqui com os irmãos. Se o som está ok, se a transmissão está tudo tranquilo, me dê depois, por gentileza, um feedback, um retorno, para que a gente possa, assim, então, ter uma ideia de como que está a transmissão dessa live. O texto que nós vamos usar para a meditação de hoje é o texto de Efésios, capítulo de número 2, verso de 1 a 10. Nós vamos, assim, então, fazer a leitura desse texto e vamos depois conversar um pouquinho sobre ele. Diz assim o texto da palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade
para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Meus queridos, nós estamos vivendo num período, num tempo difícil. Estamos em quarentena, estamos diante da ameaça de um vírus que, de certa forma, não é um vírus tão forte assim. Ele simplesmente é destruído com água e sabão, porém o seu poder de letalidade, porque não há ainda a cura, é muito grande. Então há todo um movimento mundial para a tentativa de descobrir a cura desse vírus. É interessante que eu quero falar hoje de um vírus que não é o coronavírus, mas é um vírus que é poderoso e também é 100% letal, que é o vírus do pecado. Eu acho muito interessante que alguns filmes americanos trabalham sobre aquela questão da figura, né, lendária, muito presente em séries do Netflix e em filmes, como Guerra Mundial Z, ou como Eu Sou a Lenda, que é a questão do zumbi. O que é um zumbi? Na verdade, né, dentro do filme, da literatura, da ficção, é um morto-vivo. É alguém que, a despeito, né, de ainda ter movimentos, ter algumas faculdades biológicas, perdeu a identidade, perdeu a consciência, se desumanizou de certa forma. O problema do pecado é parecido e pode ser comparado com essa analogia, né, que estamos aqui fazendo do zumbi. Paulo, que é o autor dessa carta à igreja de Éfeso, ele começa no capítulo 1, e essa é uma carta que podemos assim dizer que é uma carta circular, porque de acordo com alguns estudiosos, os textos originais ou os manuscritos mais antigos, não consta lá no capítulo 1, verso 1, a expressão em Éfeso, ou seja, a cidade que a carta fora dirigida. Isso faz alguns comentaristas e estudiosos a pensarem que esta era uma carta destinada às igrejas da Ásia Menor, entre elas a igreja de Éfeso. Era uma carta circular, e você tem aqui uma percepção de um tom mais genérico dessa carta, porque Paulo ele vai escrever os 3 primeiros capítulos falando de modo geral, sem pontuar problemas locais, como você encontra, por exemplo, na carta de Coríntios, na carta de Gálatas, questões de problemas da igreja local. Você vê Paulo falando de teologia, de doutrina, de modo muito abrangente, de modo muito genérico, e no capítulo 4, 5, 6, ele coloca em prática aquelas doutrinas que ele levanta, que ele apresenta no início dessa carta. Então, no capítulo 1, você vê Paulo falando sobre a glória da igreja, essa igreja que, ao mesmo tempo que ela é uma igreja local, porque ele fala aos santos em Éfeso, mas ele também coloca essa igreja como sendo uma igreja universal, ou seja, uma igreja católica, a palavra católica no sentido de universal, uma vez que ela é composta de todos os crentes que, na união com Cristo, já estão abençoados nas regiões celestiais. O capítulo 1, então, do verso 3 ao verso 14, para aqueles que estão chegando agora, estamos analisando a carta de Efésios, no capítulo 2. Então, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, nós nos deparamos com Paulo falando da obra de salvação
que é uma obra realizada por um Deus que é triuno. O Pai que escolhe antes mesmo da fundação do mundo o povo para redimir, para salvar, e assim então Cristo que garante por meio da sua morte, do seu sacrifício, a salvação desse povo, dessas pessoas, e depois o Espírito Santo, que aplica as verdades que nós estamos aqui falando, daquilo que Cristo garantiu, Cristo comprou, Cristo resgatou com seu sacrifício, e agora essa morte de Cristo há 2000 anos atrás, os benefícios dela chegam até nós por meio assim então da ação do Espírito Santo, conforme no verso 13 e 14 do capítulo 1. Depois Paulo faz aqui a oração do verso 15 ao 23, e esse capítulo 2 que nós acabamos aqui então de ler, do verso 1 ao verso 10, nós nos deparamos com Paulo falando dessa igreja na perspectiva terrena. Se no capítulo 1 ele fala numa perspectiva da eternidade, do plano eterno de Deus, aqui nós encontramos Paulo falando numa perspectiva temporal, da forma como nós nos encontrávamos e daquilo que Deus faz por nós e faz também através de nós. Então, o capítulo 2, nós podemos assim, então, do verso 1 ao verso 3, resumir com o seguinte ponto: a consequência do pecado na vida da humanidade. Da mesma maneira que eu falei aqui do vírus que tem bagunçado a vida de todos nesses dias, tem causado uma grande mudança da nossa rotina e uma ameaça até mesmo num colapso da economia mundial. Quero falar aqui então de um vírus muito mais perigoso, muito mais letal. Um vírus que leva 100% de todos aqueles que são contaminados à morte. E todos são contaminados. Que é o vírus do pecado. Pecado esse que fora cometido pelos nossos primeiros pais no jardim do Éden. Quando Deus fez uma aliança com Adão, de que ele deveria comer de todos os frutos, ele poderia comer de todos os frutos, mas não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Fazendo assim, então, com que esse acordo, essa conversa de Deus, que nós podemos aqui chamar de aliança, envolve não apenas a pessoa de Adão, a pessoa de Eva, dos nossos primeiros pais, mas a própria humanidade. Podemos assim dizer que Adão e humanidade, humanidade e Adão. O pecado de Adão foi o pecado da humanidade, foi o pecado de todos nós. E é interessante que a consequência desse pecado, ela é descrita por Paulo numa linguagem de analogia, em que ele vai usar como uma comparação a situação de um cadáver, de alguém que está morto. Por exemplo, ele vai dizer que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O estar morto aqui em delito fala exatamente da condição do homem sem Deus, do homem que não tem um encontro com Deus. A despeito dele andar, dele trabalhar, dele comer, dele beber, dele ter atividades naturais como todo ser humano, ele espiritualmente não tem vida. Ele espiritualmente ele não consegue responder ou corresponder a estímulos. Paulo compara então a situação do homem sem Deus com uma situação de um cadáver. Se você for num funeral e você ali então mexer com um cadáver, se você beliscar, fazer qualquer coisa, não vai haver reação. Portanto, a situação do homem sem Deus, no que tange ao universo espiritual, é a situação de alguém que pode ouvir uma canção belíssima que fale de Deus, pode até mesmo
ouvir uma mensagem, mas ele não vai compreender, não vai haver vida no coração dele, a não ser que o Espírito Santo opere. Paulo, então, ele vai usar um outro exemplo, que é o exemplo de uma pessoa que é escrava. Então, ele, além de comparar o homem sem Deus com uma pessoa morta, ele também compara o homem sem Deus como um escravo. E o escravo, ele não tem vontade própria, ele não diz, olha, hoje eu não estou afim de trabalhar, eu não estou afim hoje, né, porque está muito quente, eu não estou me sentindo muito bem. Não, o escravo, ele obedece ao seu senhor. Portanto, o que Paulo está dizendo é que outrora, aqueles a qual a carta fora dirigida à igreja de Éfeso, eles viviam, andavam mortos nos delitos e pecados, assim como também eles eram escravos, ou seja, faziam a vontade da sua natureza pecaminosa. Há uma frase de um filósofo, né, Rousseau, que diz que o homem nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. E muitas pessoas às vezes parecem acreditar na ideia de que há uma bondade inata no ser humano. Porém, quando nós olhamos o texto de Salmo, capítulo 51, verso de número 5, Davi, depois de ter cometido o pecado de adultério, do pecado de homicídio, ele faz esse belíssimo salmo, depois do profundo arrependimento que ele teve, ele confessa uma verdade que é a realidade de todos nós. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Portanto, a realidade da natureza do homem é de um ser caído, em que em si mesmo não há bem algum. Portanto, o maior vírus que a humanidade deve temer é o vírus do pecado. Esse vírus que já está em nós, esse vírus que desumaniza as pessoas. Conforme esses filmes americanos ou até, né, de outras produções além das hollywoodianas, né, nós temos sim como uma característica do zumbi uma desumanização do ser. O pecado, ele tem esse poder letal de levar o homem a se desumanizar, e como consequência aquilo que Paulo diz em Romanos, que o salário do pecado é a morte, que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo e consequentemente a morte também, que atinge a todos os homens. O maior vírus, o mais perigoso, o mais letal de toda a humanidade. Portanto, do verso 1 ao verso 3, nós nos deparamos com Paulo trazendo aqui então as características, né, do poder do pecado. É interessante que o texto bíblico, eu estou usando aqui a versão ARA, que é a Almeida atualizada, talvez outros irmãos estejam com outras versões, como por exemplo a NVI, que é a nova versão internacional. Não há essa expressão inicial de ele vos deu vida, porque de fato o texto grego, ele não aparece essa expressão, porque essa expressão aqui, ela está sendo antecipada por essa tradução, por essa versão, não que seja um erro, mas tira a beleza da construção de como Paulo está aqui escrevendo esses versos do 1 a 10. Porque inicialmente o que Paulo ele está querendo aqui nos mostrar tão somente é a situação do pecado na vida do homem, das consequências. Então esse é o nosso primeiro ponto, as consequências do pecado na vida da raça humana, na vida do homem. Paulo vai descrever, né, que aqueles que pertencem à igreja de Éfeso, a qual ele dirigiu a carta, no passado eles andavam de acordo com o mundo. O mundo aqui é esse sistema, os valores invertidos e adoecidos do nosso contexto, da nossa realidade. Poderíamos aqui listar uma série de coisas que caracterizam essa humanidade caída. A idolatria, e por idolatria eu quero dizer qualquer coisa que
ocupa o lugar de Deus no nosso coração, a qual nós atribuímos a capacidade de trazer satisfação para a nossa alma, satisfação essa que apenas Deus pode nos dar. O descontrole, os vícios, a coisificação das pessoas nas nossas relações, o pragmatismo, né, o utilitarismo de valorizar o outro a partir da utilidade. Muitas das vezes essa utilidade está no campo do ter e não do ser. A questão do materialismo, do consumismo exacerbado, da inversão mesmo dos valores que estão cada vez mais adoecidos. Vivemos numa sociedade em que as pessoas de fato têm amado, né, as coisas no lugar de pessoas. Olhamos para o outro e damos dignidade a ela enquanto ela tem. Ela é para nós aquilo que ela tem, e quando ela deixa de ter, ela deixa de ser. Somos hedonistas, colocamos o prazer como a medida, né, de avaliarmos e julgarmos as coisas, não importando o quanto elas são de fato corretas, mas sim o prazer que elas nos proporcionam. Esse mundo, né, de corrupção, de hipocrisia, e por hipocrisia eu quero dizer, né, a capacidade que nós temos de julgar, né, de denunciar publicamente o erro do outro, enquanto nós praticamos as mesmas coisas ou até piores em secreto. Então andar de acordo com esse mundo é andar de acordo com a nossa forma de vida, que tem muito a ver com a egolatria ou a adoração do nosso próprio eu, do nosso próprio ego. Paulo está aqui colocando também sobre príncipe da potestade do ar, porque nós precisamos compreender que a realidade que nós vivemos, ela é cercada, ela é tangenciada a uma realidade paralela e espiritual, onde existem sim seres espirituais das trevas que atuam nesse mundo. Precisamos olhar também para o que Paulo está dizendo lá no verso 3, que nós fazemos a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Porque o nosso pior inimigo, o pior demônio, né, ou seja, o nosso maior adversário, não é o diabo de chifre e rabo, conforme se pintam, mas é de fato a nossa natureza caída, esse vírus que carregamos dentro de nós que se chama pecado. Paulo vai colocar aqui que éramos filhos da ira. Havia uma justiça de Deus pronta para ser executada, a espada da justiça de Deus sobre nós. O texto vai nos dizer, agora vai mudar de tom. Verso 4. Podemos assim considerar um ponto muito importante e quase que central no que diz respeito a uma inversão. Quando o texto diz mais, os mais da Bíblia geralmente trazem notícias boas, como essa aqui. Se por um lado a nossa situação, por conta do pecado, era de morte, escravidão que nos fazia andar de acordo com esse mundo, de acordo com os nossos pensamentos e também sendo dirigidos pelo diabo. Verso 4, agora nós nos deparamos com aquilo que Deus faz para nós. Deus, lá no verso 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Aqui nós encontramos um grande paradoxo. Se, por mesmo lado, nós nos deparamos com Deus irado, com o homem cujo a vida de pecado irrita, ofende a santidade de Deus, nós resolvemos isso com a cruz. A cruz é um paradoxo onde a ira divina, a justiça divina, ela está presente com o amor. E aqui nós precisamos entender que toda a obra de Deus não está fundamentada, não está baseada nos méritos humanos. Não é o porquê que eu sou pastor, ou o porquê que eu tenho faculdade ou não, ou porquê que uma pessoa é bonita, ou porquê que a pessoa canta bem, fala bem, porque tem títulos ou status sociais que Deus escolhe, que Deus salva. O texto está nos mostrando aqui que
toda a ação de Deus não tem a ver conosco em si mesmo. A obra de Deus não é porque, de fato, nós somos preciosos nesse sentido de termos valores inatos, intrínsecos em nós, mas tem a ver com a nossa miserável condição de que nós não temos capacidade de nos salvar. O verso 4, então, ele se torna o ponto central, onde nós encontraremos aqui uma inversão da condição a qual eu acabei de apresentar. Como nesses filmes, em que há toda uma tentativa de se encontrar a cura para um vírus terrível. Aqui também nós nos deparamos com Deus que traz a cura para o pior vírus da humanidade. Pior do que o coronavírus, pior do que, a gripe espanhola, pior do que a peste negra e tantas outras pragas que ao longo da história da humanidade assolou o homem. Esse aqui que é 100% mortal, que faz com que todo homem morra por consequência da presença dele. Nós nos deparamos aqui com Deus trazendo a solução para o problema. Solução essa baseada no seu amor, na sua misericórdia. E por amor nós não queremos falar de sentimentalismo, muito em voga na sociedade atual. A sociedade atual é uma sociedade que o tempo todo nós ouvimos as pessoas falando uma para as outras, eu te amo. E esse amor, ao mesmo tempo que ele é expresso em canções, é expresso em palavras, ele não é expresso em atitude. É um amor verborrágico. É um amor que não se traduz em ações concretas. Mas a Bíblia nos fala que Deus nos amou. E o amor de Deus por nós é provado pela ação, pela atitude, pelo verbo. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo. E a prova de que Deus amou foi ele ter dado o seu Filho. Verso 5, texto de Efésios 2, estamos no capítulo 2, analisando agora o verso de número 5. Estando nós mortos, condição que já foi aqui explorada, estávamos espiritualmente mortos nos nossos delitos, ou seja, na quebra da lei de Deus. Nossas ações foram ações contrárias à vontade de Deus. Vontade essa não expressa pelo capricho divino de dizer o que pode e o que não pode, mas vontade essa que expressa o caráter bondoso, santo, puro de um Deus sem mácula, sem mancha. Estando nós mortos dos nossos delitos, o que Deus fez? Nos deu vida. Ou seja, para o problema da morte espiritual, Deus nos dá vida. E essa vida está ligada, está associada juntamente a nos unir à pessoa de Cristo. Estamos unidos a Cristo. E unidos a Cristo nós recebemos dele vida. Por isso ele vai dizer, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitaste. Nessa união com Cristo nós somos ressuscitados. Ressuscitaste e nos fizeste, ou nos fez, assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É interessante que Deus não apenas nos dá vida, trazendo para nós uma condição inversa daquele verso 1, 2 e 3, em que Paulo nos apresenta como estando mortos. Ele nos ressuscita, mas muito mais, ele não nos deixa sentados na nossa sepultura existencial. Ele nos dá vida e nos faz assentar nas regiões celestiais. Olha como isso é interessante. No capítulo 1, verso 3, Paulo disse que bendito a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A grande verdade é que, se eu te perguntar aonde é que você está, se você é de fato cristão, salvo em Jesus, você não apenas está aí na sua casa ou não sei aonde você se encontra nesse momento me assistindo, mas você está
aonde Cristo está. E aonde é que Cristo está? Ele está à destra do Pai. Então, pela fé, é lá que você se encontra, juntamente com Cristo, à destra do Pai Todo-Poderoso, reinando juntamente com Ele. Aleluia! Meu irmão, essa é uma verdade, a qual dentro da nossa teologia cristã, de linha reformada, nós falamos que existe o que é conhecido como o já e o ainda não. O que é o já? Eu já estou com Cristo, eu já estou reinando com Cristo, eu já ressuscitei em Cristo. E o ainda não. Essas coisas não se manifestaram plenamente, mas haverá de assim então ser manifesta na nossa vida. A verdade de que já estamos com Ele. A verdade de que já ressuscitamos. A verdade de que já triunfamos. Portanto, o verso 6 vai dizer: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E para que Deus faz isso? Para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Toda essa verdade de que saímos do estado de morte para o estado de ressurreição, vida, saímos da condição de escravidão para estarmos reinando com Cristo, tudo isso é por meio da graça, para que na eternidade possamos louvar, bendizer e glorificar a Deus pela sua maravilhosa graça. Olha como o texto ele é belíssimo, a sua estrutura. Paulo nos apresenta quais são as consequências do pecado, morte e escravidão. E aí no verso 4, então, ele nos apresenta um mais. Mas, agora ele inverte. Para a situação de morte, o que Deus faz? Nos ressuscita. Para a situação e condição de escravo, o que ele nos faz? Assentado nas regiões celestiais, reinando. De morte a ressuscitado. De escravo a reinando com Cristo. Verso 8. Porque esse texto, esse verso é um dos mais conhecidos, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aqui Paulo, então, para que não se haja orgulho nenhum, o que ele vai dizer no verso 9, não de obras para que ninguém se glorie, para que não haja vaidade, para que não haja mérito pessoal, para que ninguém diga assim, olha, eu sou salvo porque eu pratico caridade, eu sou salvo porque eu sou bom, eu sou salvo porque os recursos que eu tenho, eu aplico em favor do pobre, em favor do necessitado. Eu sou salvo porque eu tenho condição de comprar, de adquirir a minha salvação. Eu sou salvo porque, ou seja, para que não haja barganha, para que não haja mérito pessoal, para que não haja ninguém que se glorie, para que ninguém pense que é por causa de alguma coisa que está nele. A Bíblia está dizendo que tudo é obra da graça de Deus. E quando a Bíblia fala, isto não vem de vós, o isto aqui se refere a tudo. A salvação e também a fé. A graça e também a fé e a salvação. Porque veja bem, na língua portuguesa nós temos o gênero masculino e o feminino. No grego, nós temos o masculino, o feminino e o neutro. Então, a expressão aqui, o pronome isto, não concorda no grego nem com graça, nem com fé. Portanto, o que o autor Paulo está querendo mostrar aqui? Isto é toda a sentença, tudo o que ele falou. Toda a obra vem da graça de Deus. Nós nos apropriamos por meio da fé. A fé é o meio pela qual nós nos apropriamos dessa vacina, dessa cura para esse vírus letal que mata toda a humanidade. Não vem de obras, não vem das razões, forças ou qualquer tipo de coisa que esteja no homem.
E aí então nós vamos para o último verso, para concluir assim então a nossa meditação. Verso 10 vai dizer: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui agora nós nos deparamos com Paulo dizendo, depois de toda essa obra que Deus realizou, para que ele realizou? Para que por meio de você, por meio da sua vida, ele seja glorificado. Se lá no verso 1 nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, agora que nós somos nova criatura em Cristo Jesus, Deus nos recriou para andarmos em novidade de vida, para andarmos nas obras que Ele mesmo preparou de antemão, antes mesmo de nós existirmos. Deus criou obras boas para que pudéssemos assim então produzi-las, andarmos nelas, para que Ele seja glorificado através da nossa vida. A linguagem aqui é muito interessante. No verso 10, a palavra pois somos feitura significa, é uma palavra que nós temos do grego na língua portuguesa, a palavra poema. A palavra poesia, né? Poema. O que o texto está dizendo é que nós somos poema de Deus. Somos poesia de Deus, ou seja, somos recriados por Deus, feitos por Deus. Mas de que maneira? De que forma? O Hernandes Dias Lopes ele vai usar a seguinte ilustração. Deus é o autor, é o grande artista. Cristo é o pincel e nós somos a tela onde Ele está criando uma bela obra de arte. Então o que Paulo está dizendo é que Deus nos recriou para que as nossas boas obras expressem a beleza, a glória, aquilo que Deus é. Então, o texto nos diz que tudo que Deus fez foi para que através de nós Ele pudesse ser glorificado. É como se Deus tivesse nos criado para que Ele possa se ver em nós. Deus nos criou para que, ao olhar para nós, Ele veja a sua própria imagem. Deus nos criou para refletirmos, sermos espelhos de quem Ele é. Então, como o texto aqui, resumidamente, nos apresenta tudo o que foi falado. Grande vírus letal que tem matado a humanidade, tem desumanizado o homem. É o pecado. Do verso 1 ao 3, Paulo nos apresenta as consequências do pecado. Morte e escravidão. Há uma ação de uma trindade satânica. Sistema, Satanás e o próprio homem. O verso 4, então, muda. Paulo coloca aqui o mais. E esse mais, então, ele traz toda uma sentença do verso 4 ao verso 9, que é daquilo que Deus faz para nós, para nos tirar dessa condição de morte e escravidão. Ele nos amou, Ele manifestou a sua misericórdia, e assim então, com base no amor e misericórdia, Ele nos ressuscitou e nos fez reinar com Cristo Jesus. A cura para esse vírus, para esse mal que se chama pecado, é essa graça que nos dá até mesmo a fé. E essa fé que nós temos não é nem algo inato em nós. É puro dom de Deus. E é por meio dela que nós nos apropriamos da cura para esse grande mal. Sendo assim, então, o verso 10 é a última sentença em que Paulo nos apresenta o que Deus faz por meio de nós. Deus é o grande artista, Cristo é o pincel e nós somos a tela. Por meio de nós, Deus está assim, então, criando uma bela obra de arte. Nesse sentido, nesse aspecto, se nós outrora andávamos fazendo com que o nosso corpo servisse de instrumento para o pecado, agora nós fomos recriados por Deus para que por meio das nossas ações Deus seja glorificado.
a cura, que é essa graça divina que nos restaura, que nos ressuscita, nós podemos aqui então olhar para esse verso 10 e perceber que Deus assim então, por meio da nossa vida, Ele nos salva da condição que Adão nos colocou. Aquele que está em Adão está em morte, está em escravidão. Mas Cristo, como novo Adão, aqueles que estão em Cristo, o novo segundo Adão, está na nova criação, está em vida, está assim então capacitado a ser aquilo que Deus nos capacitou a ser. Meu querido irmão, a minha oração é que nesse tempo que nós estamos vivendo, de desumanização, provocado pelo grande vírus do pecado, que possamos entender que quando nós erramos, nós não estamos sendo humanos, estamos sendo desumanos, porque a realidade do padrão de humano que nós devemos ter como referência é Cristo Jesus. Há uma humanidade diferente dessa caída, que é a humanidade de Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, nosso paradigma é Jesus. Ele nos recria para que sejamos parecidos com Ele. E isso é possível por meio da graça que trabalha em nós. Eu sei que muitos estão em casa e ficam desesperados com a situação a qual nós nos deparamos. Entenda que esse Deus que fez essa grande obra de te salvar e te deu a graça de poder andar nas suas boas obras, é o Deus da provisão, é o Deus que nos sustenta. Portanto, o maior temor que devemos ter é de viver uma vida de pecado que causa morte, que causa escravidão. Que você possa diariamente dar glória a Deus, bendizer a Deus por essa maravilhosa graça. Se essa graça não tivesse te alcançado, aonde você estaria? O que você estaria fazendo? Como seria a sua vida? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E quero desde já expressar a minha alegria, a minha gratidão a todos vocês que estão assistindo e aqueles que irão assistir depois. Agradeço ao pastor Fábio, um grande abraço, brother, amigo, pastor Daniel, a todos os pastores da Igreja Batista do Rio das Pedras. Que essa mensagem da graça de Deus possa produzir no vosso coração um grande regozijo, uma grande alegria pela salvação que Deus realizou por meio de Cristo na sua vida. Vamos orar e aqui então eu deixo um beijo no coração de cada um de vocês. Pai bendito, em nome do teu Filho amado Jesus, somos gratos pela sua maravilhosa graça. Pedimos a tua bênção, ó Pai, e pedimos para que o Senhor alcance a todos aqueles que irão assistir e que estão assistindo, para a glória do teu nome. Amém. Alguma mensagem, alguma palavra, alguma pergunta? Amém, pastor, amém. Deus abençoe, meu irmão. Agradeço muito. Ficou tranquila a transmissão? A gente teve só um probleminha no início, mas acho que caminhou bem agora, né? Depois. Um abração então a todos. Pastor Daniel, pastor Fábio, a todos os irmãos. Beijo no coração, fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar.